Qual é o significado da morte na Bíblia? Nós vamos ver no programa de hoje como esse assunto influencia as várias áreas da nossa vida. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você está aí, junto com a gente. Está assistindo pela primeira vez? Neste programa, nós estudamos a Bíblia através de guias de estudos que são produzidos aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Esses guias são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, peça seu guia de estudos, é gratuito, porque há um grupo chamado Anjos da Esperança que já promoveram, que já patrocinaram melhor para que você recebesse gratuitamente aí na sua casa. Aproveitando, nesse mês de março a gente está com uma campanha especial que é a doação em dobro. Se você é um anjo da esperança e você continua fazendo sua doação, mas quer fazer uma doação em dobro porque a gente quer lançar agora um novo guia de estudos que é a educação de filhos. Então, esse projeto da doação em dobro é para este nosso novo guia de estudos. Então, eu convido você, faça a sua doação, a equipe está pronta para atender você. Até 10h30 da noite, a equipe do Anjos fica à sua disposição. É só você ligar 0 operadora 12 21 27 30 30, tá bom? E se você quer receber o nosso guia de estudos, A Cura do Pecado, outro que a gente já tenha na Escola Bíblica, você pode mandar mensagem por WhatsApp, você pode acessar o nosso site, está aparecendo na sua tela aí, ou você pode ligar no horário comercial. Minha motivação, tenha o seu guia de estudos, receba e cresça no conhecimento da palavra. Você não tem o hábito de ler? De ler a Bíblia? Quero te motivar. Leia, conheça, experimente. Vai ser uma bênção no seu viver. Acredite nisso. Vamos orar para continuarmos o nosso estudo. Estamos na lição número 5 do nosso guia, Salvação da Morte, do pecado e da morte. Entendermos como o sacrifício de Jesus nos dá esperança. Vamos orar? Obrigado, Pai. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê entendimento, compreensão. Um tema tão delicado que machuca tanto o nosso coração, que é a morte. Que ao apresentarmos, ao abrirmos a Tua Palavra, esse tema e a esperança que a gente tem em Cristo Jesus traga conforto para todos os nossos telespectadores. Eu suplico por isso. Que a Tua bênção esteja sobre cada casa. Eu não sei as realidades que as pessoas, aqueles que nos assistem, vivem, mas eu tenho a certeza que o Senhor é capaz de transformar qualquer desgraça na graça da Tua presença, qualquer maldição em bênção. Eu clamo por isso, agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, confira os textos comigo. Ontem a gente trabalhou um pouquinho os efeitos do pecado na natureza humana, o efeito do pecado trazendo a morte agora para a presença humana, as plantas morrendo, os animais morrendo e o próprio ser humano morrendo. E isso deve ter sido muito doloroso para aqueles que viveram num ambiente perfeito, que eram condicionalmente imortais. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais isso, porque a promessa da salvação é para nos
eliminar esses efeitos. Um dia a terra será renovada. Um dia o pecado nunca mais existirá e nós vamos viver num ambiente feliz. Um dia a morte nunca mais existirá. E eu quero hoje estudar, aprofundar isso com você. Carta de Paulo aos cristãos na cidade de Corinto, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então vamos nos deter na primeira parte. Ou seja, um dia o Senhor nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Mas Ele me dá, só vou abrir aqui, né, isso, Ele me dá a oportunidade de eu compartilhar isso com as pessoas. Eu que conheço, devo dizer que um dia o Senhor me reconciliou, ou seja, houve uma ruptura, houve uma separação, mas o Senhor, através da sua morte, me levou para junto dele de novo. E eu que conheço, agora compartilho com todas as pessoas esta mensagem. Na sequência, olha o que o texto diz, verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, porque isto veio como efeito do pecado, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus falasse, exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Fica claro isso para você? É compreensivo esse texto? Um dia o ser humano estava ligado a Deus e houve uma ruptura. Eu acho que vale a pena, eu até em algum momento já usei essa ilustração, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ilustrar aqui de novo. Um dia o ser humano estava ligado diretamente a Deus. E por essa ligação direta a Deus, como eu mencionei, o homem era condicionalmente imortal. Ou seja, como só Deus é imortal, o fato de Deus ter criado o homem perfeito à sua imagem e o homem estar ligado a Deus, ou seja, não havia interrompido essa ligação, ele era condicionalmente imortal. Mas com a entrada do pecado, o homem, quando ele peca, o que acontece agora? Há uma interrupção, há um lapso. E agora, o homem que era um ser perfeito, condicionalmente imortal, começa a ter na sua natureza a morte. E o Senhor providenciou uma forma para que mais uma vez o homem fosse ligado. E essa forma era a morte de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, as referências bíblicas são de que eles matavam o cordeirinho e na morte do cordeirinho apontava para o Senhor Jesus Cristo que um dia haveria de vir. E hoje, como diz o texto de Paulo aos Coríntios, nós somos reconciliados a partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso, a salvação acontece, a reconciliação acontece quando eu volto para o Senhor Jesus. No verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o Senhor me reconcilia através daquele que conheceu o pecado e fez o pecado por nós. E se fez, ele o fez pecado por nós. Ele não cometeu o pecado, mas levou todos os nossos pecados sobre ele.
Por isso que através da sua morte, nós lemos ontem o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Ele nos comprou, ou comprou todos em qualquer parte do mundo que entregam a vida para Ele. Dá para entender isso? Fica claro para você quão significativa é a morte do Senhor Jesus nessa nossa compreensão do tema da salvação? Então havia um caminho perfeito. Esse caminho foi interrompido e o Senhor agora, através da sua morte, me dá condições de que eu continue no processo da caminhada. É o que Ele deseja por nós. E aí está a referência. Ele nos comprou. O Senhor nos comprou. Agora, vamos entender isso se aplicando ao tema da morte. Para isso eu quero fazer uma análise, quero convidar você, talvez em um dos capítulos, em que se você ler atentamente, fica mais claro a compreensão do tema da morte. Eu coloquei aqui algumas referências, tá? Algumas referências, alguns versos estão aqui, mas eu queria que você acompanhasse comigo como que a narração de João, no capítulo 11 do seu Evangelho, nos faz entender. Eu quero ler o verso 1 e 2, a referência do 3 já está aqui, ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. A gente tem duas referências importantes aqui. Duas vezes usa a palavra enfermo, mostrando uma situação delicada. E agora o verso 3 que está na tela. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo, repete pela terceira vez, aquele a quem amas. Não, o texto bíblico tem um objetivo na descrição de João na parte inicial. Mostrar que os laços que existiam eram laços amorosos. Mostrar que a condição era uma condição delicada e que o Senhor tem um objetivo. Qual é o objetivo? O Senhor é chamado com um objetivo. As mulheres têm um objetivo, as irmãs, que o Senhor traga a solução. Porque onde ele estava, a vida existia. A vida estava ali, porque ele era o doador da vida. E elas sabiam do que ele era capaz. Sequência. Vamos ver aqui. O verso 4, ao receber a notícia, olha que interessante a descrição de João. Eu gosto de analisar essa narrativa porque ela me transporta para a história. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela glorificado. Os discípulos não compreenderam, e aí o autor mais uma vez enfatiza. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele fez a referência, ele amava, e agora ele ratifica isso. Ele realmente amava. E o diálogo vai acontecer entre ele e os discípulos. A gente vai continuar após o intervalo. Eu queria que você ficasse comigo, porque a sua leitura atenta de São João capítulo 11 te dará percepções claras deste tema da morte na Bíblia e do poder de Jesus sobre a morte. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. A gente foi para o intervalo analisando São João capítulo 11 para entendermos esse tema tão desafiador que é o tema da morte. Essa história, Jesus tinha laços amorosos, com esta família, e o texto deixa bem claro,
Lázaro adoeceu, as irmãs disseram, Senhor, venha, mandaram chamar o Senhor Jesus. E o texto bíblico, se você abrir a sua Bíblia, no verso 6 diz assim, quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, depois de 2 dias, vamos outra vez para a Judéia. Não, Senhor, mas lá você foi perseguido. E aí, lá no verso 11, que é o verso que está como referência aqui, para você acompanhar, mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe. Isto dizia, depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha que expressão que ele está usando aqui. Mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está tudo bem. 2 dias depois, Jesus está dizendo, Lázaro adormeceu. Verso 13 e 14. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Deu para entender a referência? O Senhor vai chamar aqui morte de sono. Aquele que está morto, o Senhor está dizendo, Lázaro está dormindo. Não, Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar bom. Aí Jesus disse, não, Lázaro morreu. Por que é interessante que a gente compreenda isso? Porque dentro da visão bíblica, aquele que está morto hoje está dormindo. E aquele que está dormindo, é muito claro isso, um dia vai acordar. E João vai dizer isso em capítulos anteriores, no capítulo 5. João vai dizer isso de forma muito clara, que um dia haverão 2 ressurreições, uma para a vida eterna, aquele que vai acordar, e outro que vai acordar para deixar de existir. A gente trabalha isso um pouquinho mais para frente. Mas a minha referência que eu quero que fique claro para você, Jesus está chamando aqui a morte de sono. Vamos na sequência. Versos 13 e 14, agora o verso 17. Jesus chega naquele ambiente. Olha o que diz o texto bíblico. No verso 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. É interessante, aqueles que leem a Bíblia normalmente ou ouvem os comentários, sabem que até o 3º dia se acreditava havia uma crença entre eles, num possível acordar, como se o espírito voltasse. Porque alguns tinham uma visão que hoje muitos de nós temos, que não é uma visão bíblica, que nós somos um ser separado daquilo que é parte física, daquilo que é parte espiritual, que nós temos um ser espiritual dentro de nós, que quando nós morremos, esse ser sai. Dentro da visão bíblica não existe, nós somos um só. E se a gente vai para a criação do homem, a gente percebe que o Senhor nos fez do pó da terra e soprou na gente, nas narinas, o fôlego de vida, o sopro da vida, ou espírito, como alguns podem dizer, e a soma disso nos faz uma pessoa, ou como diz o texto bíblico, uma alma vivente. E alma, dentro do texto bíblico, sempre é um ser que pensa, é uma pessoa. E o Senhor chega ali, ele estava já há 4 dias sepultado. Sequência, no verso 21, quando Marta sabe que Jesus está ali, corre para ele. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha que interessante. Jesus chamou essa morte de sono, ele está dormindo. E o autor bíblico se preocupa aqui em colocar as palavras da irmã. Ele não estava dormindo, não eram 3 dias, ele estava
morto. Versos 23 e 24, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir quando? Quando que ele iria acordar? Segundo Marta, na ressurreição no último dia. E isso também vai acontecer com Lázaro, porque Lázaro vai ser ressuscitado. A gente vai ver na história, não sei se você conhece ou não, mas um dia Lázaro morreu e ele está dormindo e um dia vai ser ressuscitado. Mas o que Jesus está dizendo é que ele está dormindo agora, ou seja, ele está morto agora, e eu vou despertá-lo do sono agora. Eu não sei como é que você reage diante das minhas colocações na análise bíblica. Não sei como você reage. Mas eu só quero dizer para você, talvez você tenha ao longo da vida aprendido de forma diferente. Eu só quero dizer, abra seu coração para entender o que Jesus está dizendo aqui. Quais são as referências de Jesus? Um dia ele iria ressuscitar. Verso 25 e verso 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisso? Aqui, Jesus deixa claro que existem dois temas para a morte dentro do texto bíblico, que a gente aprofunda isso um pouco mais amanhã, que é o sono e um dia a morte eterna, o deixar de existir. E você percebe que Jesus está dizendo assim: Marta, eu vou, quem crê em mim vai ressuscitar. E aí, eu queria que você entendesse que a vinda de Jesus e a morte de Jesus e a minha crença nele elimina este efeito, mais terrível efeito do pecado, que é a separação pela morte. Está claro isso para você? Aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, vai viver. O texto é claro para a gente. E eu quero ler, na sequência, o que está no verso 26, ou melhor, verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Neste momento, verso 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria, verso 32, chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma expressão dita por Marta. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se e perguntou: onde o sepultaste? E lhe responderam: o Senhor, vem e vê. E nessa hora, diz o verso 35, esse é um dos versos que mais me tocam, vendo a empatia de Jesus. Jesus chorou. Jesus chorou por todo aquele contexto de dor e sofrimento. Jesus foi afetado por essa situação. Aquilo tocou seu coração. Jesus sabia qual era o pior efeito do pecado na natureza. Jesus sabia que era a morte. E Jesus vai ressuscitar a Lázaro
para dizer que não importa o que a morte fez, importa o que o Senhor Jesus fez. Ele morreu na cruz e Ele morreria para dar vida eterna. Eu quero orar. Amanhã nós vamos continuar com esse tema, mas eu quero orar para que você seja consolado com esta mensagem. Pai, que esta mensagem console o coração de todos os nossos queridos que choram a perda de alguém que eles amaram, que eles tenham a certeza de que um dia o reencontro acontecerá. Em nome de Jesus. Amém.